E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, professor de História, e hoje nós vamos estar falando acerca de 3 povos que marcaram muito a sua época, que deram uma contribuição fantástica acerca da linguística, acerca da cultura, da economia, do comércio. Então, quais são esses 3 povos? É o que vocês estão vendo aqui: os fenícios, os hebreus e os persas. Mas como nós não vamos conseguir falar todas as características deles de uma vez só, então nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito dos fenícios. E o que nós vamos falar aqui a respeito dos fenícios, desse povo que contribuiu de uma forma fantástica para a nossa cultura? Nós vamos falar acerca da sua localização e vamos tentar falar aqui um pouco da sua organização política e social. Com relação à localização e à característica desse povo, os fenícios, eles eram um povo de origem semita, tá? Semita é um grupo linguístico, é um povo que tinha ali uma escrita semelhante. Então, você vai ver que os hebreus também são de origem semita e os persas também, por causa da sua linguagem, tá? Então, eles eram os fenícios, um povo de origem semita, e eles habitavam, é interessante ali o local onde eles habitavam, que era um local de muitas montanhas, e era um local que era pouco fértil. Então, por conta disso, eles eram extremamente dedicados à pesca e ao comércio marítimo, por conta por conta do aspecto, né, da região aonde eles moravam. Então eles moravam num lugar muito montanhoso. Então um lugar muito montanhoso, a terra é rochosa, não é boa para plantio. E só que geralmente onde tem montanha também tem bastante água. Então eles era por isso que fez, né? Por isso que essa característica do local aonde eles moravam que contribuiu para eles serem assim um povo que se destacou fantasticamente acerca da pesca, mas também, sobretudo, acerca do comércio marítimo. Eles alcançaram o seu sucesso marítimo, o seu comércio marítimo, essa expansão esse sucesso ele aconteceu de 1200 a 800 anos antes de Cristo. Então foi um momento de muito crescimento nessa parte comercial para esse povo fenício. A Fenícia hoje, ela pertence ao Líbano, ela está localizada nessa região aqui, tá? Você pode ver que ela está na costa aqui desse mar Mediterrâneo, ela está aqui nas costas. E a Fenícia, lá na Fenícia, eles tiveram várias cidades, também tiveram colônias, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eles tiveram 3 cidades que se destacaram muito, tá? Essas cidades é conhecida como a cidade de Tiro, a cidade de Biblos e a cidade de Sidom, tá? Como eu disse para vocês, né, essas 3 cidades que se destacaram muito, elas estavam ali entre as montanhas, né, e nas costas aqui do mar Mediterrâneo. O que eu quero falar para vocês acerca do destaque dessas cidades aqui, tá? Essas cidades, vamos voltar aqui. Essas cidades aqui, elas eram conhecidas como cidades-estado, tá? Então, elas eram cidades independentes. Elas eram cidades que tinham o seu próprio comércio, tinha a sua própria religião, que nós vamos estar falando um pouco mais disso à frente também. Mas vamos lá. Qual que era o aspecto dessa região e o que isso contribuiu para o estilo de vida dos fenícios? Era uma região rica de cedros. Cedros era uma ótima madeira que era utilizada para poder construir os navios, tá? Então isso era muito bom também. Então, como eles moravam numa região montanhosa, havia muitos cedros ali e eles usavam os cedros como matéria-prima na construção dos seus navios.
Então, outro aspecto muito interessante era um molusco que tinha lá nas suas praias. E esse molusco, ele era chamado de murice, que era um molusco que era utilizado para poder tingir, era um molusco utilizado para poder fazer seda. Então era a seda e os tingimentos, né, que aconteciam aqui por conta desse molusco aqui, era utilizado pelas grandes famílias, as famílias ricas da época. Então isso fortaleceu muito o comércio também dos fenícios. E como eu disse para vocês, também era extraída a púrpura, né, para o tingimento aqui desses tecidos. A organização, vamos falar um pouco agora da organização política e social da Fenícia, dos fenícios em si, tá? A Fenícia, ela era constituída por cidades-estados independentes, foi como eu falei para vocês. Cidades-estados, elas eram independentes, elas tinham as suas próprias leis, a sua própria religião, o seu próprio comércio, o seu próprio exército, eles tinham também as suas próprias embarcações, enfim, elas eram autossuficientes, né? Elas não dependiam de uma federação, completamente diferente, né, do modo da nossa organização política nos dias de hoje. E essas cidades-estados também, elas tinham as suas particularidades. Algumas cidades-estados, elas eram comandadas, lideradas por um rei, por um monarca. Mas também em outras cidades-estados, elas eram controladas, administradas por um conselho de anciões. Então, assim, foi como eu disse para vocês, cada cidade-estado, ela tinha um jeito de ser, ela tinha um jeito de se organizar, tá? Então, nós também encontramos ali na sua organização social os plutarcas. Quem que eram os plutarcas? Os plutarcas, eles eram os proprietários de canoas, botes, caiaques, navios, né, pirogas, balsas e etc. Então, como eu disse para vocês, lá na cidade-estado, o monarca era o cara que mandava, é o cara que ditava ali as regras, né? Então, esse comando dele era passado de forma hereditária, tá? Só que ele não administrava a cidade sozinho. Ele também chamava para perto dele esses plutarcas. Da mesma forma acontecia com os anciãos, quando a cidade não tinha um rei, mas tinha um grupo de famílias, né? As famílias mais importantes, as famílias mais ricas, elas mandavam um representante que seria um certo tipo de conselho, tá? Então, eles também administravam a cidade, eles também cuidavam da cidade com o auxílio dos plutarcas. O quadro social dessas cidades-estados, eles são divididos em duas etapas, em duas fases, em dois segmentos. Tinha o segmento dos privilegiados e tinha o segmento dos não privilegiados. Quem que eram os privilegiados? Eram os reis, ou o conselho, né, e os seus descendentes, né, os seus familiares também, eles eram privilegiados. Os negociantes de posse. Quem que eram os negociantes de posses? Eram os donos das maiores embarcações da época. Então, eles eram os negociantes de posse, os sacerdotes e a casta religiosa. E os menos privilegiados, aqueles que não eram privilegiados, eram os pequenos comerciantes, aqueles que não tinham muitas embarcações, eram fracos, os artesãos, os pescadores, os marinheiros, escravos, agricultores e pequenos negociantes também. Então ela era dividida, essa organização social das cidades-estados era basicamente dividida assim. Eu trouxe para vocês aqui uma pirâmide social, né, dos fenícios, a pirâmide social dos fenícios. Então, nós temos aqui a aristocracia, os comerciantes, os camponeses e os escravos, certo? Então, nós encontramos aqui na aristocracia, quem que fazia parte da aristocracia? Quem que estava no topo da pirâmide? Eram os reis ou os conselheiros, dependendo da cidade-estado, e os grandes comerciantes, certo?
Aqui nós temos os comerciantes também. Quem que fazia parte aqui? São aqueles pequenos negociantes, aqueles que faziam parte do comércio, os artesãos, né? E assim por diante. Os camponeses e os escravos. Então essa foi a pirâmide social, tá, dos fenícios. Eu quero trazer aqui para vocês algumas curiosidades relacionadas a esse povo. Então eles tinham o desenvolvimento. Olha que interessante, o desenvolvimento comercial que era voltado, né, para a ala marítima, né, para essa questão marítima, levou os fenícios à implantação da primeira escrita alfabética da história. Recapitulando aqui, ó, uma das características, né, uma curiosidade desse povo, por causa do crescimento do comércio, isso levou os fenícios a desenvolver uma escrita alfabética, onde eles anotavam ali os produtos que iam sendo vendidos, os valores e assim por diante. Outra coisa interessante que vale a gente trazer aqui à tona é que eles, apesar de não terem crescido muito, digamos assim, em extensão territorial, eles eram um povo altamente próspero, porque eles eram totalmente voltados para esse comércio marítimo, tá? Então isso atraiu a cobiça de alguns povos estrangeiros. E aí nós vamos olhar um pouco aqui que Nabucodonosor, né, que era o líder dos caldeus, ele invadiu a Fenícia. Logo depois vieram os persas de Dário e vieram também os macedônios com Alexandre o Grande, que também entraram aqui nessa região da Fenícia. Então, com tudo isso, nós concluímos o seguinte: foi um povo muito interessante. Foi um povo que contribuiu de uma forma fantástica para a nossa cultura, em especial, né, gente, essa questão do primeiro alfabeto, né, essa forma escrita desenvolvida por eles. Então, nós encerramos aqui esse momento. Um forte abraço para você e até a próxima aula.